Branquelas é um filme de comédia lançado em 2004, estrelado pelos irmãos Sean e Marlon Wayans. O filme foi um sucesso de bilheteria na época, se tornando um fenômeno que tem memes e referências que são lembrados até os dias de hoje. Além do sucesso de bilheteria, As Branquelas também fez sucesso quando começou a sair em DVD e nas plataformas de streaming. O filme trouxe um enorme sucesso para os irmãos Wayans, que já eram rostos conhecidos por causa de Todo Mundo em Pânico, e com esse filme eles ficaram ainda mais famosos. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. As Branquelas não se esforça para ser um filme profundo com significado, mas sim em proporcionar risadas. É um filme que traz muito humor, sátira, que é algo que faz com que o público se interesse muito, principalmente aquela galera que quer assistir um filme apenas pelo entretenimento, sabe? Sem ter que pensar muito. Porém, apesar desse ser um dos motivos que faz o público gostar tanto, é considerado ruim pelos críticos pelo mesmo motivo, por ter esse humor questionável. Como mencionamos, não é uma comédia inteligente com piadas bem pensadas, e além de tudo, é um filme problemático que trata muitos assuntos sérios como piadas, e que com certeza, se fosse lançado nos dias atuais, não faria o mesmo sucesso que fez na época. O filme foi considerado tão ruim que foi indicado a 5 categorias diferentes no prêmio Framboesa de Ouro, que é conhecido por selecionar os piores lançamentos do ano. Concorreu a pior filme, piores atuações, pior direção e pior roteiro. É válido ressaltar que quando os críticos vão avaliar se um filme de comédia é bom ou não, eles não estão ali apenas para avaliar o humor. Enfim, eles ficam mais ligados nos aspectos técnicos do filme. E outra coisa que queremos mencionar é que essa lista de filmes não é uma lista feita por nós duas, onde a gente odeia esses filmes e todo mundo ama. Pelo contrário, a gente ama todos os filmes dessa lista. Mas como vocês poderão ver nesse vídeo, tem muita gente que odeia. Aqui no Brasil, o filme faz sucesso até os dias de hoje, principalmente por causa da dublagem dele, que é maravilhosa. Inclusive, o filme reprisou milhares de vezes aqui na TV do Brasil, e também em 2007 foi o filme mais assistido da TV brasileira. Até hoje os brasileiros torcem pra vir um segundo filme, mas não tem, né? Então a gente tem que se contentar com o de 2004. Então, como a gente tava falando, as pessoas não estão se inscrevendo no nosso canal. O quê? Que absurdo. Eu sei! Segura meu poodle. Segura meu puto que eu vou falar umas verdades. Isso, fala mesmo. Você aí de casa, se inscreve no canal! Jumanji foi lançado em 1995 e, apesar de não ter tido uma boa avaliação pelos críticos, foi um sucesso de bilheteria na época. Até os dias de hoje, ele é um filme que deixou marcas. Com certeza, se você nasceu na década de 90, você foi marcado por esse filme, assim como nós. Embora o filme tenha trazido efeitos especiais e visuais impressionantes e inovadores para a época, muitos críticos não gostaram desse CGI porque acabou chamando muito mais atenção do que a própria história. E claro que com o passar do tempo, o filme foi ficando cada vez pior, menos impressionante nesse quesito, porque a tecnologia foi se inovando cada vez mais. Falando na história do filme, a narrativa dele foi considerado pelos críticos muito simplista. Julgaram o filme por ele ter focado mais na ação e na aventura do que na própria história do filme. Outra crítica que os críticos criticaram exatamente, foi porque eles consideraram o filme muito assustador para crianças e muito pouco assustador para os adultos. Muito pouco não existe, já errei aqui. Ah, tudo bem, deu pra entender. Ou seja, eles disseram que não iria agradar nem as crianças e nem os adultos. Errou! É verdade. Acredito que o filme não tenha sido bem aceito pelos críticos, porque é um filme muito inovador, né? E trouxe uma premissa muito maluca. Vamos combinar que é muito maluca mesmo, mas é emocionante. Eu acho esse filme totalmente icônico. Eu concordo que o CGI dele não é bom, principalmente quando a gente olha e vê o que a tecnologia é capaz de fazer nos dias de hoje. Então o CGI desse filme realmente é péssimo. Porém, ele não estraga a minha diversão enquanto eu assisto o filme. Eu acho ele genial. Um dos filmes que mais marcaram a minha infância e que eu defendo com garras e dentes é o longa de 2002, Scooby-Doo. Melhor live action já feito e só minha opinião importa. O filme dividiu muito a crítica, mas no geral foi um filme que teve crítica mais negativa do que positiva. Mas claro que fez sucesso pro público. No geral é um bom filme, é nostálgico e que fez um grande sucesso na época de seu lançamento, e inclusive teve a sua sequência em 2004. Que eu amo também. O filme, que é baseado na série de desenho animada, foi criticado por ser infiel ao desenho. Não concordo. Fazer um live action já não é fácil. Ainda fazer uma coisa que não é fiel ao desenho poderia ter dado muito ruim, né? E meio que deu. Não concordo. E além disso, disseram que o filme não conseguiu trazer a essência da série animada, porque o filme trouxe algumas mudanças nos personagens e na relação entre eles, sendo assim menos infiel ainda ao desenho. Não concorda de novo.
Muitos críticos consideraram o humor do filme muito infantil e forçado. É claro que eles não queriam isso, né? Eles queriam um humor mais sofisticado. O CGI usado para criar o Scooby-Doo e outros elementos sobrenaturais foi considerado abaixo do padrão, fazendo com que chamasse muito mais atenção do que a própria história que estava sendo contada. Concordo. Aí eu vou ter que concordar. Como vocês podem ver, eu não falei nada porque eu não concordo com nada do que é dito. Apenas o CGI que eu concordo que é um pouco esquisito, porém não me incomoda, não mexe com o meu filme. O enredo do filme também foi alvo de críticas por ser simples e clichê demais e que faltou aquela pegada de suspense. Eu, quando criança, achava tudo perfeito, tudo maravilhoso, suspense perfeito, tudo maravilhoso. Ai, tô ofendida, não gostei. Eu também, ainda mais que a gente era fã de suspense, eu assisti esse filme porque tinha suspense. Porque tinha monstro. Eu queria ver os monstros quando era criança. Scooby-Doo, mano. Minha mãe não me deixava Xuxa amado, aí eu tinha que assistir Scooby-Doo e aí pra mim era suficiente. Pânico na Floresta é um filme de terror que foi lançado em 2003 e que com certeza marcou muita gente aí. É o tipo de filme que faz sucesso porque a pessoa tá procurando algo pra se entreter, pra ser fácil, mesmo que seja um filme de slasher. Mas pra quem gosta do subgênero, dá sim pra se divertir assistindo o filme sem precisar pensar muito. Muitos críticos na época do lançamento do filme disseram que o roteiro era muito fraco. E realmente, gente, a história não tem nada de inovador. Envolve um grupo de jovens que se perde em uma floresta e é perseguido por canibais. É uma trama bem previsível mesmo. Mas também esse tipo de filme tava fazendo muito sucesso na época, então acabou marcando. Outro ponto que a crítica levantou é a representação gráfica que o longa fez de violência e gore, que pareciam estar no enredo só por estarem. Ou seja, tava mais lá pra chocar o público e não porque fazia sentido com a história. Mas uma coisa que faz muito sentido é você dar uma olhada nas nossas redes sociais. Dá essa força pra gente. Além do mais, lá você vai ficar sempre por dentro de quando tiver vídeo novo. Olha que incrível! Como mencionamos, Pânico na Floresta foi lançado numa época em que esse tipo de terror slasher tava fazendo muito sucesso. Na verdade, tava ficando até saturado. E é exatamente por isso que os críticos avaliaram esse filme como genérico, porque ele não trouxe nada de novo. Eu vou me retirar. Esse é outro meu protegido. Ai, sério, Vitória, que ódio. Gente Grande é uma comédia lançada em 2010 e estrelada pelo nosso querido Adam Sandler. Foi um sucesso de bilheteria mesmo porque trouxe um elenco recheado pra quem gosta de filme de comédia. Tô chateada, de verdade. Mas esse eu acho que tá errado mesmo. Eu acho que esse é pior que todos, porque todo mundo ama esse filme. Só quem não gosta do Adam Sandler. Aí é todo mundo. É verdade. Alguns críticos acharam o filme ruim porque, na visão deles, eles poderiam ter abordado os temas de amadurecimento, envelhecimento e nostalgia trazendo de uma maneira mais profunda, mais significativa, com algumas mensagens sociais, já que eram assuntos legais e interessantes, mas não foi isso que o filme fez. Outro ponto negativo que os críticos trouxeram é que o filme aborda problemas familiares comuns, assim, nada novo. Eles colocam a família em situações embaraçosas, coisas que a gente já viu em outros filmes, ou seja, eles julgaram dizendo que não tinha nenhuma originalidade. Com certeza, um dos motivos do filme ter chamado a atenção do público e, em partes, ter feito todo o sucesso que fez, com certeza foi por causa da escolha do elenco, que já tinha uma base de fãs gigante e porque também eles já tinham o seu humor único. Outro motivo que fez esse filme ter chamado a atenção e ser adorado pelo público é porque trouxe uma comédia leve e muita diversão. Enquanto a crítica achou o filme ruim por não ter reflexões complexas, foi exatamente isso que fez o público gostar tanto. Os filmes do Adam Sandler sempre atingiram uma parcela de público gigantesca. Pode ter gente que odeia o cara, mas mesmo assim, todos os filmes dele acabam chamando a atenção. Eu sou apaixonada por Gente Grande, eu assisto esse filme pelo menos uma vez por mês, então não concordo com essas críticas. Estou ofendida de novo. Eu me ofendi o vídeo inteiro. Mas queremos saber a opinião de vocês. Conta aí nos comentários qual desses filmes vocês acham que realmente a crítica tá certa e qual a crítica não está certa. E é isso, um beijo e até quinta. Tchau!